Bem-vindo a mais um Escola Bíblica. É um prazer estar novamente na sua companhia. Durante este trimestre vamos analisar, vamos estudar a compaixão, a misericórdia, o bem-fazer e como a Bíblia nos ensina a ter um coração generoso e preocupado com as necessidades uns dos outros. Para nos falar sobre este assunto durante estes meses, temos connosco, mais uma vez, com muita satisfação e prazer, Carmen Maciel, ela que é socióloga e também responsável, diretora executiva da ADRA Portugal. Carmen, bem-vinda. Obrigado pela tua disponibilidade. Se calhar começaríamos, antes mesmo de dar início à aula de hoje, de que nos pudesses contar o que é a ADRA. Antes de mais, muito obrigada também pelo convite. É uma honra poder participar neste programa, apesar, portanto, da formação ser um bocadinho ao lado daquilo que tem sido vindo a ser habitual neste programa, mas é com todo o gosto que aqui estou. Respondendo a esta questão, a ADRA, cuja sigla quer dizer Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recurso e Assistência, é a agência humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi formada no início dos anos 80, nos Estados Unidos, e neste momento estamos em 134 países para cumprir vários desígnios. Ajudar em contextos de catástrofe, levar alívio ao sofrimento, portanto ajudar, no nosso caso em Portugal, ajudamos famílias carenciadas, desenvolvemos também projetos para que as comunidades possam sair dos ciclos de pobreza onde se encontram inseridas. Portanto, em termos gerais, este é o trabalho da ADRA. Ao longo destas semanas, com exemplos práticos, vamos poder perceber um pouquinho mais sobre esta agência. Muito bem. Tu escolheste como tema para a aula de hoje, Criados por Deus. Já vamos perceber o que é que isto quer dizer, qual é o contexto do tema que escolheste para hoje, mas qual foi o sumário que tu escolheste? Ora bem, Deus, Criador, disponibilizou ao ser humano um mundo bom e perfeito, conferindo aos primeiros habitantes, Adão e Eva, a responsabilidade de gerirem este mundo e de o fazerem progredir. No conjunto das tarefas estava o cuidar da natureza, estava o cuidar da raça humana, portanto eram tarefas que tinham uma especial preponderância. E hoje nós somos chamados à mesma solene e sagrada missão. Já vamos perceber porquê. Tu escolheste para o versículo bíblico de hoje, Provérbios, capítulo 14, versículo 31, que eu vou passar a ler, diz o seguinte: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Sem dúvida um versículo fantástico, que só este versículo daria para nós pensarmos durante muito tempo, mas permite-me começar com esta questão. Porquê é que tu escolheste, num programa que vamos falar sobre solidariedade, sobre compaixão, o amor ao próximo, porquê é que aparece aqui este tema logo na primeira aula, Criados por Deus? Parece um pouco descabido começar a pensar estas questões do evangelho social, da prática do bem, refletindo sobre a criação. Mas, ao compartimentar entre os estudos, nós vamos perceber que, voltando à origem, à criação do mundo, faz todo o sentido começarmos aqui. E porquê? Quando nós nos predispomos a servir, nós estamos, digamos, numa atitude de discipulado, de serviço. E muitas vezes nós só pensamos na nossa relação com Deus e na nossa relação com a comunidade de fé. E então este tema vai fazer com que nós possamos, ao pensar na criação, abordá-lo de uma forma mais abrangente. Ou seja, nós vamos pensar nos nossos compromissos com Deus, vamos pensar nos nossos compromissos com o próximo e vamos pensar com os nossos compromissos com aquilo que nos rodeia, o meio ambiente. Os relatos iniciais do livro de Gênesis instruem-nos quanto ao facto de que Deus criou um universo harmonioso, um universo perfeito, dentro do qual os seres humanos desfrutavam de relacionamentos perfeitos com Deus, com o próximo e com o restante da criação. Ellen White, uma escritora norte-americana, tem uma citação onde ela refere este contexto muito interessante, está na obra História da Redenção, na página 21, e diz assim: uma porção do seu tempo, portanto de Adão e Eva, deveria ser ocupada com a feliz tarefa de cuidar do jardim. Outra porção para receber a visita dos anjos e ouvir as suas instruções. E ainda uma porção do tempo seria para estar em meditação com Deus. Portanto, vemos aqui todos estes domínios de desenvolvimento do ser humano que Deus tinha efetivamente colocado ao dispor do ser humano
e que nestes primeiros tempos na criação, portanto, eram muito importantes. No entanto, para além destes relatos idílicos, em que tudo era harmonioso, em que tudo funcionava, os relacionamentos eram exemplares, o livro de Gênesis também nos informa que a harmonia inicial foi rompida. Pela desobediência do homem, todos os seus relacionamentos fundamentais sofreram rupturas, que provocaram separação, provocaram adiamento e, com o tempo, competição e todos os outros sentimentos que não estavam na origem da criação. Isto fez com que, progressivamente, fosse diluído o senso de responsabilidade que Deus tinha dado ao homem para cuidar do seu semelhante e para cuidar da criação. Então, se nós vamos pensar a prática do bem, se vamos pensar nesta noção de que somos cuidadores do planeta e do nosso semelhante, temos esta necessidade de compreensão do relato bíblico sobre a criação e o propósito de Deus para a humanidade. Mas, para além daquilo que a escritora Ellen White nos falou, e, enfim, ela certamente se inspirou na Bíblia. Como é que nós podemos encontrar na Bíblia esses desígnios de Deus, essa vontade de Deus para a humanidade? Ou seja, Deus criou o homem com um propósito. Exatamente. A Bíblia está repleta de textos que nos dizem quais eram as incumbências que Deus tinha dado à humanidade. E no capítulo 2 de Gênesis, por exemplo, nós vemos que Deus tinha o desígnio de fazer do homem seu cooperante, concedendo-lhe a administração geral da terra. Nós encontramos, por exemplo, no versículo 19 deste capítulo 2, que Deus tinha dado uma incumbência específica ao homem de dar nome aos animais, dar nome às aves. Uma outra incumbência foi de frutificar, multiplicar, portanto, encher a terra. Deu ainda o domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo o animal que se move sobre a terra, encontramos no capítulo 1, 28. E uma outra incumbência é que, ao homem ser colocado no jardim, Deus lhe disse para que ele pudesse lavrar e guardar o jardim. Nós encontramos esta incumbência no capítulo 2, no versículo 15. E quando eu estava a refletir um pouquinho sobre isto, porque muitas vezes nós passamos anos a fios a ler estes relatos e não pensamos sobre eles. E ao ler sobre este desígnio, lavrar e guardar, há aqui uma noção muito interessante. Se tudo era perfeito e harmonioso, por que é que Deus pediu ao homem para guardar o jardim? Esta comissão sugere que poderiam ocorrer perigos e que esses perigos podiam ameaçar o jardim e a prosperidade da terra caso o homem com letra grande, estamos a falar da humanidade, claro, não ficasse vigilante. Este verbo, fui pesquisar, no comentário bíblico adventista nós podemos encontrar que este verbo guardar significa proteger, vigiar, preservar, observar, portanto, algo muito pertinente e que era necessário fazer. E, como eu dizia, até estudar esta lição, nunca tinha pensado nisto, mas, de facto, esta missão parece um alerta de Deus, que sabia que, com a entrada do pecado no mundo, poderia ser arrebatado do homem o domínio da terra, que Deus lhe tinha concedido, e também a posse do jardim. Portanto, isto é uma espécie de alerta, uma espécie de informação que Deus dá. E é muito interessante que Deus permite que muitas coisas aconteçam, mas acaba sempre por informar, por advertir a humanidade que essas coisas vão acontecer. E em Amós, no capítulo 3, versículo 7, nós podemos ler um versículo muito interessante, onde realmente Deus nos mostra como Ele prepara a humanidade para o que aí vem. Diz ele assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Portanto, esta noção deixou efetivamente Adão alerta de que era preciso, para além de lavrar, era preciso guardar a terra que lhe tinha sido confiada. Para além, claro está, também do desenvolvimento das próprias capacidades do ser humano, o seu crescimento pessoal também envolvido nessas diferentes tarefas que Deus deu. Mas tu acabaste por mencionar várias tarefas, eu diria, e uma grande responsabilidade para o ser humano. Ele era cuidador, era mordomo de tudo aquilo que Deus tinha criado. Mas Deus também, de alguma forma, capacitou o ser humano, ou seja, deu-lhe as competências, inspirou para que ele pudesse fazer esse serviço de mordomia, enfim, de uma forma competente? Sem dúvida, sem dúvida. E a resposta a esta pergunta traz uma ideia que eu gostaria que nós pudéssemos reter ao longo de todo o trimestre. É que Deus nos abençoa
para que nós sejamos uma bênção e para que nós desempenhemos as nossas tarefas. E em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, antes de todas estas incumbências, é muito interessante que Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse, depois disse, sede fecundos, multiplicai-vos e por aí fora. Portanto, há vários registros bíblicos que nos mostram que Deus, antes de nos dar uma tarefa, já nos dá as bênçãos para que nós possamos cumprir essa tarefa e, como tu bem dizias, também nos capacita para que possamos fazer o trabalho. E ao longo deste trimestre nós vamos analisar vários exemplos. Já no estudo da próxima semana nós vamos ver o caso de Abraão, em que Deus promete que lhe fará dele uma grande nação. Então a primeira coisa que Deus lhe diz é: eu te abençoarei. E então é a partir desta bênção que Abraão vai criar uma nova terra e gerir todo o seu povo. E é efetivamente aqui, nesta noção de gerirmos o planeta, de gerirmos os nossos relacionamentos com o próximo, que nós temos que ter esta noção. Aquilo que recebemos de graça devemos dar. Somos uma bênção para sermos abençoados. Deus abençoa-nos para nós sermos uma bênção. É verdade. Mas certamente que aqueles que nos estão a escutar e que nos estão a ver podem, com legitimidade, estar-se a perguntar: Deus, quando criou o ser humano, abençoou-o para que ele fosse uma bênção. Portanto, tudo deveria correr bem. Mas tu, na tua prática diária, no teu dia-a-dia, tu vês-te obrigada a lidar com gente muito carenciada de diferentes naturezas. Gente pobre, gente muitas vezes até deixada ao abandono, gente sozinha. Como é que, se Deus promete que nos abençoa e a bênção e a promessa era diária, como é que existe tanta pobreza nos nossos dias? É realmente algo que nos faz pensar. Não era desígnio de Deus que a pobreza, as desigualdades sociais penetrassem este mundo criado por Ele, perfeito e harmónico, como nós vimos no início, mas a entrada do pecado fez com que isto acontecesse. Surgiram sentimentos como a inveja, a ira, o egoísmo, e isto fez com que os homens, ao possuírem algo, não o fizessem de forma equitativa. E, portanto, passamos a ter aqui pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco. A Bíblia é clara e tem uma profecia que nós podemos dizer que é terrível. Em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, a profecia diz-nos que jamais deixarão de existir pobres na terra. O próprio Jesus, mais tarde, vem precisamente fazer referência a essa profecia, não é? É verdade. E, portanto, perante esta profecia, nós recebemos uma ordem. Há muito poucas vezes na Bíblia onde as palavras de Deus sejam "eu te ordeno", porque Deus respeita a nossa escolha, a nossa vontade, e muitas vezes nós temos as orientações e escolhemos ou não segui-las. Mas há casos específicos onde Deus nos ordena, e este é um deles. Portanto, este mesmo versículo de Deuteronômio 15:11 diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deus não diz eu te sugiro, eu te proponho, Ele diz eu te ordeno. Então esta prática do bem é um chamado, é uma missão que Deus nos faz para que nós possamos erradicar a pobreza que está à nossa volta. E uma vez mais, Deus nos dá as ferramentas. Neste mesmo capítulo, se nós recuarmos um bocadinho, no verso 4 diz assim: para que entre ti não haja pobre algum. Isto parece um contrassenso, não é? Temos aqui uma profecia que diz que nunca deixará de haver pobres na terra, mas Deus diz para que entre ti não haja pobre algum. E depois, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuires. Ou seja, o que é que Deus está aqui a dizer? A partir do momento em que nós temos o coração transformado, em que aceitamos ser cristãos, ser seguidores deste mestre que foi o expoente máximo da benevolência, que praticou o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno, nós temos a responsabilidade de ao nosso redor não existirem pobres. Nas comunidades de fé onde nós estamos inseridos, é a nossa responsabilidade individual e coletiva fazer que entre nós não haja pobre algum. E, portanto, vemos que neste cenário onde a pobreza existe, Deus também nos promete
que abençoará aqueles que estão próximos de si, para que estes sejam uma bênção para os outros, para que ninguém passe necessidades e para que tenham, no fundo, o mínimo bem-estar possível. Mas é verdade que tu acabaste por falar em comunidade e é verdade que a ADRA tem assento em todas as igrejas, cada igreja tem uma delegação da ADRA exatamente para ter esse papel social, mas aqui o texto falo de uma forma muito pessoal, ou seja, mostrando claramente que tu de uma forma pessoal, eu de uma forma pessoal, devemos ser interventivos exatamente para que ao meu redor, à minha volta, não hajam pobres. Não é? É um compromisso individual. É individual, mas também coletivo, porque Deus nos fala aqui no contexto de uma comunidade. Portanto, dentro das comunidades de fé, é desígnio de Deus que nós possamos marcar a diferença. Portanto, onde estamos, que ao termos conhecimento daquilo que devemos fazer, da nossa missão, da nossa comissão, que nós possamos aplicá-la no dia-a-dia. Bem, eu sei que é um pouco ingrato eu pedir-te isto, porque na realidade terminámos esta aula de hoje já com uma parte bastante prática. Certamente cada um de nós é chamado a pensar um pouquinho naquilo também que tem feito ao seu redor e por aqueles que estão à nossa volta, mas mesmo assim eu pedia-te que tu, dentro da prática, pudesses trazer alguma coisa mais concreta. Que conselho é que tens para o Aprende Fazendo para hoje? Queria apenas deixar 2 pensamentos. O primeiro tem a ver com esta questão das bênçãos. Quando muitas vezes nós pensamos que precisamos da bênção de Deus, automaticamente nós estamos a pensar em dinheiro, em riquezas, uma casa, um carro, mas muitas vezes não são estas as bênçãos que Deus nos concede para que nós sejamos uma bênção para os outros. Quando nós estamos a falar de bênçãos, estamos a falar também de esperança, estamos a falar de restauração, estamos a falar de tirar pessoas da exclusão social, de alegria, amor, salvação. E quantas vezes é que nós já fomos abençoados com estas benesses? Quantas vezes é que nós já as repartimos com aqueles que estão à nossa volta, para além dos mantimentos? O fazermos a diferença nas nossas comunidades é não só entregar um saco de alimentos, é não só entregar uma roupa, um calçado, é, na realidade, levarmos a restauração e fazer com que as pessoas possam sentir novamente dignas de participarem na sociedade, serem felizes por esta mesma participação social e de pertencerem a um grupo. E, por fim, o segundo pensamento é que nós não nos podemos esquecer que somos guardadores dos que nos rodeiam. Somos guardadores do nosso próximo. Nas lições mais à frente nós vamos estudar esta noção de quem é o nosso próximo. Temos uma responsabilidade individual, como tu dizias há pouco, temos uma responsabilidade coletiva que não devemos descurar e que é ordenada por Deus. Não nos esqueçamos desta comissão que Deus nos dá. Muito bem. Chegamos ao fim da aula de hoje com a promessa de estarmos de volta na próxima aula e vamos falar, a temática será planos para um mundo melhor. Mas esses planos são feitos com cada um de nós, aqui deste lado das câmaras, mas também consigo que está aí desse lado. Para si que me está a ouvir através da rádio, sabe que também nos pode ver através do Facebook, em novotempo.pt. Agora sim, chegamos ao fim de mais uma aula. Até à próxima, se Deus quiser.